bom dia a todos. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. E para nosso preparo, vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 116. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionarás os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. E assim, Senhor, com os corações gratos de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em Seu nome, só temos que agradecer as oportunidades de estudarmos um pouco mais do Evangelho, para que esse Evangelho seja a luz em nossas vidas, mas também seja a luz a iluminar os caminhos daqueles que estão ao nosso lado. Pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor possa envolver a todos que se encontram lá fora em aflição, seja ela qual for, que o Senhor possa envolver a cada coração sofredor, Senhor. E pedimos que o Senhor possa envolver nossa irmã, que trará a sua mensagem, para que ela possa ser intuída pelos bons espíritos, pelo seu mentor espiritual. Ser conosco nesse momento e em todos os momentos de nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sempre estar contigo hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos passar para a nossa atividade da manhã, o estudo do nosso Evangelho, que nós estamos no capítulo 9, com o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, item 9, a cólera, primeira parte, com a nossa irmã Fátima Moscoso, trabalhadora aqui da casa. Vamos vibrar com a nossa irmã. Paz e alegria, todos os seus corações. Então, nessa manhã, como disse a nossa irmã, vamos estar estudando o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse capítulo chama bastante a atenção da gente com relação à brandura. Mas o que me chamou a atenção é que nesse item 9 vem falar da cólera. Ué, o capítulo é para brandos e pacíficos e vem falar da cólera. Nós sabemos que quando a gente escuta essa palavra cólera, às vezes a gente liga a doença, que tem o mesmo nome. Mas essa não é a cólera doença, mas sim a questão do sentimento, da forma como nós agimos. Nós reagimos muitas das vezes, porque a cólera é uma reação e não uma ação. Por quê? Quando a gente vai lá no dicionário, a gente vê o seguinte: cólera, insulto violento, irritação forte que incita contra o que nos ofende ou indigna. Então é um impulso violento. Se é um impulso violento, eu estou reagindo. Porque se eu estivesse agindo, eu estaria pensando antes de fazer. Então a cólera, ela nos faz agir de forma equivocada. Agimos dessa forma, muitas das vezes, pelo orgulho e a vaidade ferida. Então, no dicionário, ele coloca, então, essa questão da cólera. E no item 9, em relação à cólera, nós vemos que um espírito protetor, em 1863, em Bordeaux, ele traz esse assunto no Evangelho. Por que será que esse assunto é tão importante? Será que tem grande importância na nossa vida entender a questão da cólera? Por que não ter cólera? Então ele começa assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes
uma comparação que vos possa rebaixar. Será que isso acontece no nosso dia a dia? Quando uma pessoa fala algo que a gente se sente menor, menosprezado, como que nós reagimos em relação a isso? Aí ele continua. Então, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, toda vez que nós somos comparados a alguém, quem tem filhos em casa, já aconteceu da gente, num determinado momento, você falar assim: poxa, fulano, por que você não faz igual a ciclano? Aquele que recebeu essa fala, qual é a reação dele? Ele fica feliz? Ele reflete com relação àquilo que o pai está dizendo, né? Porque se ele está dizendo algo para ele, porque ele não age da forma como o outro irmão, é porque ele está exaltando o lado positivo daquele irmão. Mas ele não vê essa questão como ele seguir como exemplo. Ele vê como uma questão de estar sendo diminuído. Que os pais não o amam, só ama aquele que é certinho. Então, isso acontece na nossa existência. Por isso nós temos que ter muito cuidado com relação a como falar, a como dizer determinadas verdades, porque a verdade dita de uma forma suave, ela acalenta o coração. Mas se eu jogo de qualquer forma, pode haver o impulso de acordar aquele sentimento que a gente ainda carrega dentro da gente, que é a cólera, né? Que é a ira, que é a raiva. E aí ele continua: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Olha o que me chama de demências passageiras, que a pessoa está fora de si. Demência, né? Está em desatino, né? Ele não está na sua razão. Então, por que isso acontece? Então, pesquisai a origem desses acessos de demências passageiras, que vos assemelham ao bruto, aquele que não pensa, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Então, a gente tem que se autoconhecer. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo me controlar? O que está faltando eu fazer para que eu consiga ser mais brando e pacífico, como diz o Evangelho? Porque tudo tem me irritado. Porque qualquer coisa que uma pessoa me fale, já transforma o meu dia, trazendo a raiva, a angústia, o mal-estar. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, que às vezes são conselhos para a gente. É um amigo que vem nos dar um toque, né? Dizendo: calma, não fica dessa forma. Que calma o quê? E aí começa a esbravejar. Por que a gente está dessa forma? Porque a gente não está com paz no espírito. Porque a gente ainda é muito vaidoso, né? Orgulhoso, e não aceita o conselho do outro.
e não aceita a dica para que a gente acalme o nosso coração. Às vezes até os próprios pais, quando vai falar com o filho não aceita, agride o pai, né? Você não gosta de mim. Ele não entende que o papel dos pais não é passar a mão na cabeça, mas sim aconselhar, dizer para ele: olha, veja o caminho que você está seguindo, veja como você está reagindo às coisas, está sendo bom para você? Mas às vezes a gente não quer ouvir, senão o orgulho ferido. O que nos leva a não aceitar isso é o nosso orgulho ferido por uma contradição. Então, o nosso orgulho ferido é a maior chaga, né? O orgulho e a vaidade, já disse Jesus, que o orgulho e a vaidade é a pior chaga da humanidade, porque quando nós deixamos esse sentimento nos dominar, nós acabamos sendo levados por caminhos muito tortuosos. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades comuns, muitas vezes pueris, infantis, coisas bobas, né? Porque no nosso dia a dia, quem não tem contrariedade? Mas a gente, pela nossa grande imperfeição, nós queremos sempre tudo do nosso jeito, né? E quando a coisa não está do nosso jeito, a gente acaba se irritando com o outro, né? E isso nós estamos aqui para aprender que nós não somos o outro, né? E que o outro não é a gente. Então a gente tem que tentar conviver da melhor forma possível, principalmente em família, que são espíritos que estão ali para se reajustarem, para crescerem e um ajudar o outro. E muitas das vezes nós vemos famílias se destruindo, né, por motivos infantis, bobos. Briga entre irmãos que ficam 20, 30 anos sem se falar, e aí quando você chega para um e pergunta assim: você não está falando com fulano? Não estou falando com fulano. Mas por quê? Porque eu não estou falando. Mas o que te levou a não falar com ele mais? Já faz tanto tempo que nem lembro mais. Mas não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer de ir lá pedir desculpa para o irmão. Olha, poxa, já passou tantos anos, né? Vamos nos afinizar, vamos nos abraçar, vamos nos perdoar. Mas o nosso orgulho não permite. E se não permite com o irmão de sangue, imaginemos com o outro, o amigo, o vizinho. E aí a gente cresce a nossa angústia. E nós vamos ver por que mais na frente que nós devemos lutar contra essa cólera. Então, às vezes pueris, decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, acha que o outro tem que se dobrar ao que você quer. Mas você não pode tentar entrar num acordo, tentar dialogar, tentar também ceder. E aí, por isso, muitas das vezes, a nossa impaciência nos leva à nossa ira, à nossa raiva, às nossas brigas. E aí ele continua: em seu frenesi, desvario, o homem colérico a tudo se atira. Já viram um homem colerizado, uma pessoa colerizada? Como é que ela fica? Ela fala com brandura? A natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os, porque ele não obedece. Então, quando o homem está colerizado, ele acaba destruindo os bens materiais,
taca as coisas na parede, agride verbalmente a pessoa que está ao seu lado, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus netos. E aí, se nesses momentos essa pessoa pudesse, ele observasse a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Então, essa pessoa, quando está no auge da sua ira, da sua cólera, se ele tivesse um espelho à sua frente, ele iria se assustar com a sua própria imagem. E aí ele poderia parar para pensar: olha só como os outros estão vendo o meu semblante. Porque se modifica. Porque o ódio vai ser transparente no nosso olhar, na nossa fala, no nosso agir. E aí a nossa mente, ela domina, a ira domina a nossa mente, que nós deveríamos ter o controle. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumprir ali, esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Porque aí a outra pessoa vai olhar para ele e vai pensar: gente, coitado, ele não consegue se dominar, ele não consegue dominar a sua ira. Aí ele vai ser objeto de piedade, e muitas das vezes também vai ser aquela pessoa que os outros não vão querer perto, porque tudo irrita ele. Como é que você vai falar com uma pessoa, vai numa conversa, você fala algo e a pessoa já fica toda irritada? Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, quer dizer, nada soluciona, a ira não soluciona o nosso problema, que lhe altera, sim, a saúde e compromete até a vida. Olha que coisa, compromete a nossa vida, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então, a primeira vítima daquela pessoa que não domina os seus sentimentos de ira é ele próprio. Ele é a primeira vítima, não o outro não. Porque o outro, ele pode absorver ou não. Tem a história do homem que estava com os seus discípulos numa cidadezinha. E nessa cidade tinha um homem que era galardão, falava que ele tirava a paciência de todo mundo, que não adiantava. E aí ele soube desse homem que era muito paciente, que estava visitando a cidade. Aí ele apostou com os amigos que iria tirar a paciência dele, que ele não era tão paciente como todo mundo achava. Chamou ele para a praça, e lá na praça começou a dizer várias coisas desagradáveis para ele. Ele continuou parado, olhando para ele, e ele continuou ofendendo, ofendeu. No final ele falou assim: você não reage não? Você é um covarde? Ele nada disse. E aí os discípulos ficaram intrigados. Para que você foi falar com aquele homem se você não ia agir? Aí ele sorriu e disse: meu jovem, quando alguém chega com um presente para lhe entregar, mas você sabe que o conteúdo daquele presente não é bom para você, que não vai ser útil para você, que você não quer aquele presente com você, o que você deve fazer?
Ué, devolveu o presente. Exatamente. Então, toda vez que alguém nos ofende, nos irrita, para tirar aquilo que nós já temos dentro de nós não devemos aceitar. Porque o presente vai continuar com aquela pessoa até o dia que ela resolva jogar aquele presente fora na lata do lixo. Então o jovem começou a compreender que as coisas do mundo só vão chegar até nós se nós quisermos. Porque não adianta a gente dizer assim, não, eu me irritei porque fulano me irritou. Não é assim. Eu me irritei porque eu sou uma pessoa impaciente. Mas enquanto eu não reconhecer que eu sou impaciente, eu vou continuar colocando a culpa no outro. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infeliz todos que o cercam. E aí, quando aqui foi colocado que não há solução, nós falamos lá atrás que muitas das vezes prejudica a nossa própria vida, nós vamos contar para vocês, resumidamente, a história de Belarmino Bicas, que está no livro Crônicas, Cartas e Crônicas do Irmão X. Esse irmão Belarmino, ele, sabendo que o irmão escrevia crônicas e cartas através de Chico, psicografados, ele pede a ele que conte para nós o que aconteceu com ele. Ele diz que, aos 36 anos, ele conheceu a doutrina espírita. Ele ficou encantado com a doutrina, ele estudava a doutrina, ele participava dos estudos, tinha um bom entendimento do que dizia o Evangelho, mas tinha um porém. Ele diz que ele teria que viver até os 80 anos, mas aos 58 anos ele fez a passagem como um suicida indireto. A gente fica pensando, nossa, era um espírita e conhecia a doutrina, conhecia os estudos, conhecia o Evangelho, se tornou um suicida indireto. Ele perdeu 22 anos que ele ainda poderia continuar na Terra cumprindo com as suas obrigações. E ele quer que as pessoas saibam por que isso aconteceu. Por que a antecipação do seu retorno à pátria espiritual. Porque quando nós nos iramos, quando nós ficamos com raiva, magoados, nós perdemos muitos dos nossos fluidos vitais. Nós gastamos os nossos fluidos com as coisas que não são boas, nem para o outro e principalmente para mim. Então ele coloca alguns dados nessa história, que vai de 1936 a 56, que foi o tempo que ele esteve na doutrina espírita. Então ele só contabiliza o período que ele esteve na doutrina espírita. Ele não pega o que ele era antes, ele pega só o período da doutrina. Aí ele coloca que ele teve contrariedades na família, sabe quantas? 1811 contrariedades na família. E assim, por motivos variados. Porque o foco estava fora do lugar, porque o neto respondeu malcriadamente, e fatos corriqueiros do dia a dia, porque a toalha estava em cima da cama, e várias questões, familiares o irritavam e o faziam reagir de forma grosseira. 1811. Brigas com o chefe,
precisaríamos aprender a lidar com as ideias contrárias à nossa e saber lidar com os chefes e os seus colegas. Nós precisaríamos fazer isso. E ele sabia que precisaria fazer isso. Mas ele teve 1015 embates com o chefe e os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho. Mágoas com vizinhos. 614 mágoas com os vizinhos. Aí a gente pensa, será que o vizinho não está sendo a oportunidade de testarmos a nossa paciência e desenvolvê-la? Porque a gente fala assim, eu queria tanto ter paciência, como se a paciência fosse cair do céu, mas não vai cair do céu. É um exercício. E como que a gente exercita essa paciência? Trabalhando, nos conhecendo, nos modificando, buscando um agir diferente. Mas ele continua indo, 315 contrariedades com amigos íntimos. Não era qualquer amigo, não. Era um amigo íntimo. Aquele que era no seu dia a dia, mas que por uma colocação, uma frase, ele acabava entrando em embate com essa pessoa. Deixa de falar com determinados amigos por muitos anos, criando com isso a mágoa. Fulano não podia ter feito isso comigo. E aí você gera uma mágoa, gera um sofrimento para você, mas não dá o braço a torcer, porque nós somos orgulhosos. E aí a gente não dando o braço a torcer, eu vou sofrendo, meus glúteos vão se esvaindo, e aí eu vou enfraquecendo. Teve 215 embates com questões religiosas, políticas, de futebol, questões que você não precisaria entrar nesse conflito, mas acabou entrando. 778 desacordos com motoristas e passageiros. Então, ele era bem, Será que nós também não somos? E 820 embates com garçons. Aí eu parei por aqui, porque, lá no livro vocês vão poder ler detalhe por detalhe o que ele coloca. Então a gente tem que parar e refletir. Vale a pena a gente continuar se encolerizando? Colocando para fora, com aspereza, palavras grosseiras para com os nossos próximos? Ou precisamos mudar a nossa sintonia? Na hora que a gente respirar, pensar 10 vezes, 20, 50, até se acalmar, como o Chico falava, a água da paz, colocar um copo cheio do nosso lado, botar um gole bem grande, engolir aos pouquinhos e até aquela água e a gente mentalizar. Mas é uma coisa complicada, mas é uma coisa necessária a ser feita. E ele continua: se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? Porque ele tem coração. Aquela pessoa que coloca, sem pensar, os sentimentos ainda da ira, ele tem coração. Muitas das vezes ele se arrepende até, porque ele está vendo que aquele ente querido está sofrendo, mas ele não consegue ainda se controlar. E aí o que vai acontecendo? De tanto pedir desculpa, o outro acaba achando que cansa de ouvir sempre as desculpas e não haver a mudança. E nós precisamos mudar, A gente pede desculpa sim, milhões de vezes. Deus está sempre nos perdoando, nos desculpando, mas nós precisamos também aprender que o sofrimento com o outro é uma coisa que nos faz também sofrer.
E que pensar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar, num ato impensado, pegasse um objeto, atirasse, batesse na cabeça daquela pessoa, o ferisse seriamente, como é que ele não iria se sentir responsável e culpado? E aquilo iria desgastar ele ainda muito mais. Em suma, diz esse nosso irmão, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, porque nós temos as boas qualidades dentro do nosso coração. Todos nós temos. Mas a cólera, muitas das vezes, impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não nos permite dar um passo atrás e dizer que está errado. Então, nesse momento em que eu não dou o meu passo atrás, eu estou impedindo que o bem que eu carrego dentro de mim vá até o próximo. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominar. O espírita, ao demais, é suscitado a isso por outro motivo. Então, o motivo que ele fala diretamente para o espírita, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Por quê? Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. E se nós ainda nos iramos, não perdoamos, não pedimos perdão, não reconhecemos as nossas mazelas, nós não estamos fazendo a caridade, nem para com o próximo, nem para conosco mesmo. Porque eu preciso ser caridoso comigo. E como que eu vou ser caridoso comigo? Reconhecendo que eu ainda tenho muita coisa a me melhorar. E lembrar das ações, dos estudos, no nosso dia a dia, que muitas das vezes nós acabamos esquecendo, que foi o caso de Belarmino, que ele veio nos contar. Se ele tivesse conseguido, nesses 22 anos, trabalhar aquilo que ele adquiriu enquanto conhecimento, provavelmente ele não teria sido um suicida indireto, ter retornado à pátria espiritual antes do tempo previsto, que era aos 80 anos. Que Jesus possa nos amparar, que possamos refletir no nosso dia a dia. Sabemos que nós temos muito ainda o que caminhar e que tudo é possível, porque a vontade é a mola mestra que nos faz crescer. E aí na pergunta 909, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, que nós possamos sempre lembrar dessa questão 909. A vontade está em cada um de nós. Nós é que temos que acionar. Que Jesus continue nos amparando. Nós agradecemos a nossa irmã Fátima pela mensagem da manhã, pedindo que ela seja amparada e continuar ao trabalho da divulgação da doutrina espírita. Senhor, aqui nesse momento nos encontramos, Senhor,
O Senhor sabe das dores, dificuldades e angústias que trazemos dentro de nós, das necessidades físicas que nós trazemos. E aí te pedimos, Senhor, que chuvas de bênção, que energia, Senhor, em gotículas possa cair em cada um de nós, fortificando o nosso ser, fortificando o nosso corpo físico, fortificando, Senhor, cada parte do nosso organismo. Mas pedimos também que essa energia possa fortificar em nós a fé, a coragem, a esperança. Que possamos, Senhor, sair daqui robustecido na certeza de que não caminhamos sozinhos nessa senda, que estamos sempre amparados pelos grandes benfeitores. Que essa energia, Senhor, se faça presente em nós em todos os momentos, na certeza de que, Senhor, estamos contigo e tu permanece conosco. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada por tudo que nós recebemos nessa manhã, estudando o seu Evangelho. E que essa energia de amor possa ir ao encontro de cada um que se encontra lá fora. Ser conosco hoje e como sempre. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Queridos companheiros, obrigada pela presença. Tenham um bom dia, um bom final de semana. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vai com Deus.